Diagnóstico pela língua. O que seria isso? Bom, a necessidade de se fazer um diagnóstico pela língua, ela surgiu muito antes da Lise, mas eu só percebi quando, ainda durante o curso de acupuntura, atendendo, o grupo de alunos atendendo um paciente, a gente conseguiu fazer um homem desmaiar utilizando apenas uma agulha. Ou seja, ali, a partir daquele momento, eu tinha absoluta certeza de que a acupuntura funcionava. Ou seja, eu estava já no meio do curso sem ter essa segurança, sem saber como de fato tudo acontecia, ou sem visualizar aquilo acontecendo. E então, nós, profissionais da acupuntura, é muito importante que a gente faça um diagnóstico mais preciso. E aí a gente pode utilizar das duas formas, ou através do pulso, tá? Que é muito bom. No entanto, o pulso ele pode sofrer uma alteração em qualquer movimento do paciente. Isso se ele tomar um susto, se ele subir uma escada, a pessoa pode ter traumas de agulha. Então, quando eu peço a ele para deitar na maca, ele já pode ter uma alteração cardíaca interferindo no diagnóstico. Então, eu prefiro o diagnóstico pela língua. O diagnóstico pela língua da medicina chinesa é diferente, por exemplo, da medicina indiana, que é o Ayurveda. Então, na medicina indiana, o coração ou os outros órgãos não vão ter a mesma posição. Então, quando se faz um diagnóstico, precisa entender sobre qual diagnóstico nós estamos falando. Desta forma, eu quero trazer um pouquinho mais de clareza sobre as regiões e suas referências na língua, para que a gente consiga ter esse cuidado. Lembrando que coisas que são analisadas são coloração, se tem presença de alteração física e a presença de saburra na língua. Então, quando se vai fazer um diagnóstico pela língua, é interessante evitar a raspagem e também a escovação. Assim, o profissional ele consegue ter uma análise mais precisa do organismo. O organismo ele sempre vai se apresentar antes na língua. Lembrando que, historicamente, a acupuntura, a medicina chinesa, ela é uma técnica preventiva. Aqui no Brasil, a gente trabalha com ela de forma mais corretiva, mas não podemos perder a sua função original, que é de prevenir. Vale aqui uma curiosidade, que a medicina chinesa ela é milenar. Então lá, na antiguidade, os médicos acupunturistas, eles eram médicos da realeza. Então o acupunturista, ele era um médico da realeza. No entanto, se qualquer pessoa da família da realeza ficasse doente, o médico era executado. Ele vinha a falecer. Então, a necessidade de prever uma doença que poderia surgir naquela família era importante porque valia a sua própria vida. Então, não era uma opção errar. Os nossos laboratórios, os aparelhos que fazem exames aqui no Brasil, por exemplo, eles estão preparados para encontrar algo, uma patologia no organismo da pessoa quando já está instalado. Então, às vezes, esse exame ele não vem fazer um histórico. Alguns exames conseguem fazer um histórico onde poderia se prever o prognóstico daquele resultado, mas nem todos. Uma gastrite, por exemplo, só se observa depois que ela já se instalou. Então, o exame da língua, naquela época, era muito importante porque valia a vida do acupunturista. Desta forma, eu quero trazer essa clareza de onde estão localizados cada órgão e víscera. Lembrando que cada órgão é casado com uma víscera, então onde está localizado um, está localizado o outro. A ponta da língua, ela é coração com intestino delgado. Se for uma questão física, vai ter uma alteração física. No entanto, se a pessoa estiver ansiosa, vai ter uma coloração vermelha. Logo depois do coração, logo acima da extensão da língua, nós temos o pulmão, tá? Depois, na lateral, nós temos fígado e vesícula biliar. No centro da língua, nós temos o estômago.
E na região da raiz da língua, nós temos sim o rim. Então, rim e bexiga fica lá no centro da língua. Por isso que quando fazemos esse diagnóstico, a gente pede para a pessoa colocar a língua para fora, porque é importante ver da ponta até a raiz para que a gente consiga entender por onde começar um tratamento. Às vezes a pessoa ela chega num estado tão fragilizado da sua saúde que a gente precisa começar por algum lugar. Nossa, quando a pessoa chega muito frágil, é aconselhável que se comece do rim. O rim é considerado na medicina chinesa a mãe do corpo. No entanto, não somente o meridiano do rim, ele é tratado. Outros que vão dar essa função de trazer o equilíbrio de yang para o organismo da pessoa, daquele paciente, serão acionados. A minha pergunta é: já olhou a sua língua hoje?